Na metade do século passado, uma pessoa praticamente acertou em cheio ao prever quais seriam as características principais dos atuais smartphones. Embora muitas pessoas possam ter duvidado de Mark Sullivan na época, não tem como negar sua profecia e que a mesma contém detalhes pertinentes ao que carregamos no bolso diariamente. O que Sullivan imaginou para os telefones na década de 1950 tornou-se realidade. Prevendo assim que não haverá como escapar dos telefones no futuro, ele realmente nos deu uma ideia do que os dispositivos móveis poderiam ser no futuro. O que tornou essa notícia mais viral ainda foi o fato de que em 1953, ano em que o empresário disse isso em uma entrevista, a realidade da comunicação via telefone era baseada praticamente na arcaica maneira de usar uma pessoa como operador ou operadora de telefonia para conectar uma pessoa que quisesse conversar com a outra. E sim, isso realmente existiu. Hoje estamos familiarizados com o fato de que para ligar para outra pessoa apenas é preciso ligar. Mas antigamente não era assim. Existia uma terceira pessoa para mediar essa ligação. O trabalho em si envolvia o serviço de atender a chamada, pedir um número e em seguida conectar o plug com fio ao circuito apropriado na central telefônica. E claro, na época isso era considerado uma tecnologia de ponta. As operadoras de telefonia não tinham permissão para falar umas com as outras e esperavam-se que permanecessem assim, sentadas com postura perfeita por longas horas, mantendo ao mesmo tempo uma atitude agradável para quem ligava. Foi um trabalho de alta pressão, com supervisão intensiva e popular por ter uma disciplina um tanto quanto militar. Esperava-se que muitos operadores trabalhassem 2 turnos por dia com um intervalo de 3 horas, não remunerado, claro, e entre eles resultando em uma jornada de trabalho extensa e exaustiva. E foi justamente nessa época em que existia uma operadora na central telefônica para exaustivamente conectar chamadas manualmente, através do trabalho manual de ficar conectando e desconectando os cabos da central telefônica, que uma das previsões mais concisas sobre os atuais smartphones foi feita. Quando as pessoas querem saber quem primeiro previu a idade do smartphone, alguns nomes aparecem na cabeça das pessoas. E diferente do que alguns podem imaginar, Albert Einstein não está nessa lista de pessoas que previram o advento do smartphone. Mas podemos incluir nessa lista outro famoso cientista, ou seja, Nikola Tesla, que em 1926 Nikola Tesla predisse também algo sobre os atuais smartphones. Embora não tenha encontrado exatamente a fonte confiável que ampare as palavras de Tesla, popularmente o seguinte dizer é atribuído ao cientista. Através da televisão e da telefonia, veremos e ouviremos uns aos outros tão perfeitamente como se estivéssemos cara a cara, apesar das distâncias de milhares de quilômetros. E os instrumentos através dos quais poderemos fazer isso serão surpreendentemente simples em comparação com o nosso telefone atual. Um homem poderá então carregar um no bolso do colete. Depois, e com mais confiança, podemos citar o lendário autor de ficção científica Isaac Asimov, que é lembrado por seu artigo de 1964 no New York Times, no qual afirmava que os dispositivos de comunicação um dia permitiriam às pessoas ver e ouvir a pessoa para quem você telefona. Ele também previu que a tela seria usada não apenas para ver as pessoas para quem você liga, mas também para estudar documentos e fotografias e ler trechos de livros. E se estamos falando sobre coisas do passado que previram o futuro, é claro que não podemos deixar de citar rapidamente por aqui Os Simpsons. Em 1994, durante a história de um episódio dos Simpsons, o personagem Dolph tenta mandar uma mensagem em um aparelho touchscreen, mas é terrivelmente corrigido pelo hoje famoso autocorretor. A questão é que nenhuma das tecnologias existia naquela época. Contudo, quando o assunto envolve pessoas do passado que previram o smartphone como conhecemos hoje, um nome que quase nunca aparece é o de Mark Sullivan.
cujas previsões astutas surgiram mais de uma década antes daquelas previsões que Isaac Asimov havia feito. Na década de 1950, Sullivan foi presidente interino e diretor da Pacific Telephone and Telegraph Company. Ele nasceu em Oakland em 1896, morou em São Francisco com a esposa e a filha e chegou também ao topo de sua empresa, onde começou como um humilde funcionário de trânsito aos 16 anos. Assim, ele era muito respeitado e regularmente solicitado para transmitir a sua sabedoria profissional em conferências e fóruns de negócios. Foi uma dessas conferências em Pasadena, Califórnia, em 9 de abril de 53, que Sullivan transmitiu sua visão assustadoramente precisa do futuro dos telefones. O News Tribune de Tacoma relatou o discurso 2 dias depois em um artigo que, intitulado na nossa língua, ficaria algo parecido com: "Não haverá fuga dos telefones no futuro". Em 1953, em outras palavras, o chefe de uma companhia telefônica previu que não haveria como escapar dos telefones no futuro e, em suas palavras, também foi dito: no seu desenvolvimento final, o telefone será transportado pelo indivíduo, talvez como hoje carregamos um relógio. Provavelmente não será necessário nenhum dial ou equivalente, e acho que os usuários poderão se ver, se quiserem, enquanto conversam. Quem sabe poderá também realmente traduzir de uma língua para outra. Para contextualizar o quão extraordinária era a visão de Sullivan para o período, 3 anos antes apenas, ele apareceu no San Francisco Examiner falando sobre as mais recentes inovações em tecnologia telefônica. O avanço do qual ele mais se orgulhava naquela época era um novo dispositivo do tamanho de uma pequena máquina de escrever, que já é de antigamente também, mas essa máquina calculava automaticamente a duração das chamadas telefônicas das pessoas, e isso eliminou a necessidade de um operador gravar a chamada para fins contábeis. O fato de Sullivan ter sido capaz, mesmo trabalhando com equipamentos tão rudimentares, de imaginar telefones com relógio, chamadas de vídeo em um sistema semelhante ao Google Translate de hoje, é bastante extraordinário. Uma curiosidade infeliz é que Sullivan deixou a vida aos 89 anos. Apenas 2 anos depois que o primeiro telefone celular disponível comercialmente chegou ao mercado. E por hoje é só. Até a próxima. Valeu!